A igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Poderoso Ele é, grandioso Ele é, e Ele está aqui nesta noite, nos ajudando. A cada momento, a cada dia, Ele está conosco. Eu quero ler Mateus 14, versículo 26. Mateus 14, 26. Nesta noite nós temos assim uma palavra de fé, de força, uma palavra de ousadia. É o que o nosso Deus quer que nós sejamos. Amém? 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Os irmãos, podem sentar. Uma palavra assim que o Senhor quer ver em nós. Ousadia. O Senhor quer ver em nós disposição, disponibilidade. E eu amo Pedro, porque Pedro, ele foi a pessoa em que estava ali pescando, como eu e você estávamos ali no nosso lar, fazendo sei lá o quê, muitas das vezes fazendo coisa errada, e o Senhor, ele foi lá e nos chamou. Ele só disse: vem, vem e siga-me. E nós fomos, seguimos. E Pedro, ele foi uma pessoa que Jesus chamou, disse: venha. E eu gosto de ver a ousadia de Pedro, porque Pedro, muitas das vezes, Pedro errou muito, mas ele foi disponível. Ele errou, ele falhou, como eu falho muito. Eu e você somos falhos. Seres humanos são falhos. E eu creio que Jesus, ele olha, ele vê como ele via nos discípulos dele. Ele cuida de nós, ele está ao nosso lado, nos conduzindo. O Espírito Santo, acredito que ele pega nossas mãos e ele diz: venha comigo, caminha comigo, porque eu estou direcionando. E que muitas das vezes nós queremos vacilar, mas o Espírito Santo, ele está segurando em nossas mãos. E Pedro, aqui, Pedro, ele diz, quando ele vê Jesus caminhando, ele é disponível, ele quer fazer as coisas, muitas das vezes até ele se agita e ele acaba errando, mas ele estava ali disposto a ajudar, disposto a fazer, disposto a obedecer, disposto a estar com Cristo. E quando ele vê que é Jesus, ele diz: deixa que eu vá contigo. E Jesus disse: venha. É assim que ele quer nós. É dizer: eu quero, Deus, eu quero fazer. E ele está sempre dizendo: venha. Certa vez Jesus chamou Pedro de Satanás. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro, ele quis ajudar, ele quis ser tão disponível que ele disse para Jesus: de maneira nenhuma você vai morrer.
De maneira nenhuma, você não pode. Ele ainda não entendia que o reino de Jesus não era na terra. Mas muitos daqueles discípulos ainda achavam que o reino de Jesus era na terra. Jesus, ele veio para ser rei da terra. E eles não aceitavam muitas coisas quando Jesus começou a ensinar. Jesus começou a mostrar a caminhada dele. E quando Jesus começou a falar que ia morrer, eles não aceitavam. E Pedro, ele disse: de maneira nenhuma tu pode morrer. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque ele queria impedir aquilo que Deus enviou o seu filho para ser feito. Mas outra vez, ele foi o primeiro a dizer, quando Jesus disse: quem vocês acham que eu sou? Pedro imediatamente disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro estava sempre querendo fazer. Pedro, ele não deixava de querer fazer as coisas de Jesus, de querer estar em Jesus, de ser o primeiro a fazer, de estar primeiro para fazer. Pedro, ele não fazia as coisas dele para depois fazer as de Jesus. Ele estava ao lado de Jesus fazendo as coisas de Jesus. E eu costumo dizer que Deus, ele nos dá um dia completo, um dia inteiro que você trabalha do jeito que você quer. O momento de acordar, o momento de levantar, o momento de deitar, é você que dirige. Ele diz: é seu esse dia. Mas por favor, o meu horário é esse, o horário da minha casa é esse. Deixe tudo e seja o primeiro, como Pedro era o primeiro. A hora de você assumir o trabalho de Deus, seja sempre o primeiro. Faça como Pedro, seja o primeiro a se manifestar, disponível na obra de Deus. É o que Ele quer ver em nós. Ele quer ver o jovem, Ele quer ver nós, eu e você, nós trabalhando. Ah, mas eu trabalho, irmã Nália, assim. Você trabalha, eu trabalho em casa, eu deixo tudo, você deixa tudo. Na hora de fazer a obra de Deus, o horário é esse que Deus quer. Seja como Pedro. Ele disse: deixa que eu vá. Jesus disse: venha. Ele foi, ele caminhou. E nós olhamos aqui onde ele vacilou e afundou. Imagina, um vendaval em pleno mar. Aqueles barcos que eu imagino como deveria ser. Aquele barquinho balançando de um lado para outro. E como reimava aquele barquinho, aquela água, aquele vento contrário, e você ter que remar e você andar sobre as águas. Jesus, ele andava porque ele era Deus. Mas eu e você, ser humano, nós temos a fé, como Pedro teve, e foi, mas muitas das vezes nós vacilamos, como Pedro vacilou. Mas ele foi. Ele diz: o que Deus quer de nós é isso. Mesmo que você vacile, mas vá e faça. Você vacila porque você é falho. Você é ser humano, mas vá e faça o que Deus quer. O que Deus manda você fazer. Disponibilidade na presença do Senhor é o que Ele quer. Eu estava olhando os músicos, e eu estava meditando ali, o que é ser disponível, o que é ser voluntário. O Natan não estava no culto, o Paulo deixou a guitarra e foi tocar bateria. O Dimas deixou o lugar do louvor ali e foi tocar guitarra. Isso é disponibilidade. É estar fazendo a vontade de Deus. Eu não sou aqui só
a faxineira da igreja. Eu não sou só a que assume o púlpito. Eu sou tudo que é preciso. Eu não sou só a que recolhe a oferta. Eu sou a que, se for preciso, eu vou. Isso é disponibilidade na casa de Deus. Ele não tem uma profissão para cada um. Ele tem um trabalho para toda a igreja que está disponível a fazer. Não rejeite o trabalhar, o querer fazer a obra de Deus. Não rejeite querer ser voluntário na obra de Deus. Fazer o que alguém te pede para ser feito na igreja. Não seja querer dizer, não, eu não posso porque o meu cargo é esse. Ninguém tem cargo na igreja. Ninguém aqui dentro, eu costumo dizer que quando você entra das portas para dentro, você deixa a sua profissão lá fora. Você é apenas irmão, membro do corpo de Cristo. Tudo que tem a ser feito na igreja é eu e você que temos que fazer. E eu sempre lembro da minha irmã Lelinha. Outra pessoa que eu sempre lembro, a nossa irmã Mariazinha, que a gente chamava. Algum dos irmãos talvez não lembre, ela cantava aqui nas irmãs. E ela não tinha, praticamente, ela não conseguia nem andar. Ela tinha problema sério, tinha problema de paxo. E essa irmã, ela vinha, você não ouvia nem a voz dela, de tão baixinho que ela já falava. Mas ela estava aqui no lugar dela. Porque ela um dia levantou a sua mão e disse, eu quero louvar junto com as irmãs. E ela veio até o fim, até onde ela pôde caminhar, ela esteve aqui. E boa parte do tempo dela, ela esteve em cima de uma cama. A minha irmã Lelinha também foi assim. Ela teve toda disponibilidade na casa de Deus. Ela fez de tudo. Eu lembro que quando eu comecei para a igreja, eu e ela fui, porque ela me convidou para estar na igreja e eu fui. E ela sempre foi meu exemplo. Ela era minha mãe, ela era meu exemplo de tudo. E a igreja era bem grande. E a gente ia no culto à tarde. E terminava o culto 5 horas. Eu e ela tínhamos que fazer janta. E quando terminava aquele culto, ela me chamava para varrer aquela igreja. A igreja era grande e era lotada. E ela dizia, vamos varrer a igreja? A gente varria a igreja ali rapidamente e voltava para casa para fazer janta. Ela sempre foi o meu exemplo, um exemplo de mulher na igreja. E foi todo o tempo dela, foi assim, fazer o que era preciso fazer na igreja. Se era para segurar alguém endemoniado, ela estava lá. Se era para orar, ela estava ali. Se era para visitar, ela estava ali. Se era para varrer, ela estava ali. Se era para fazer visita, ela sempre foi exemplo. E ela passou a ser, foi preciso, nós mudamos de igreja e ela estava na Assembleia de Deus, ali próximo de casa, e ali ela continuou a mesma coisa, dirigiu o círculo de oração e continuava fazendo o mesmo trabalho. E eu vi quando ela não conseguia mais ir para a igreja, e ela precisou estar em uma cama, porque ela não podia mais fazer a obra de Deus. Mas enquanto ela pôde, eu nunca vi aquela mulher reclamar nada, de dizer, por que eu estou assim? Por que eu parei? Ela só me dizia assim, que ela me chamava de Naura. Ela dizia, Naura, Deus me disse que Ele ia me provar como fogo. E eu nunca vi ela dizer, por que Deus teve que me provar como fogo? Era verdadeiramente uma mulher de Deus.
E hoje, irmãos, eu digo isso porque eu tenho experiência de vida. Eu não sou mais uma criança. Mas são tantas coisas que eu nunca imaginei de fazer. E hoje eu me vejo fazendo. E eu falo isso porque eu vejo esses jovens, eu vejo vocês na igreja. Que vocês possam colocar a mão no arado e fazer enquanto você pode. Você não venha dizer: irmão, um dia eu vou falar porque eu não estou mentindo. O irmão convidou a irmã, pediu para que a irmã tirasse a oferta, e a irmã não, de lá simplesmente disse que não vinha. Aquilo me doeu tanto no meu coração, porque, meu Deus, o trabalho não é meu, não existe um trabalho para um só, o trabalho é para a igreja. Enquanto você pode, faça, para que não chegue um dia que você esteja querendo vir para a igreja e você não podendo. Nós não sabemos o dia de amanhã, irmão. Enquanto você pode, seja fiel com Deus, com o horário, a responsabilidade sua para com Deus. Seja como Pedro, que em tudo ele estava em primeiro. Você pode ver que os discípulos, eles muitas das vezes eles paravam ali, mas Pedro ele errava porque ele queria ajudar, mas ele estava disponível. Seja disponível, mesmo que você erre, mas seja disponível. Gente, eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero estar aqui, eu estou para a obra de Deus. Irmão, horário com Deus não é brincadeira. Horário com Deus, o meu horário hoje era 10 minutos antes do culto, para estar ali orando. Não só eu estou citando mas todas as irmãs que chegaram, e chegaram ali conosco, que começaram a orar. É um propósito que é colocado diante de Deus. Esses 10 minutos foram colocados não por alguém que colocou, mas sim por Deus. E se eu não chego nesse horário, eu vou ficando em casa, eu vou dizendo: depois eu vou, daqui a pouco eu vou, vai dar tempo, será que... Meu Deus, esses 10 minutos, se Deus quiser requerer de nós, nós não sabemos. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos se Deus quer requerer ou não de nós esses 10 minutos. Por isso, irmãos, seja como Pedro. Seja como Pedro. Ele estava ao lado de Jesus todo o tempo, dizendo: eis-me aqui. Tudo que Jesus, ele chegou a negar Jesus. Ele acabou de dizer: se o Senhor, eu nunca vou deixar o Senhor, mesmo que tenha que morrer, mas eu quero estar, eu vou estar. De repente, Jesus ele diz para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mas Pedro estava ali. Ele estava ali. Ele queria fazer a coisa certa. Ele queria fazer a vontade de Deus. Ele queria estar sempre em primeiro lugar. Então seja zeloso. Faça a sua obra enquanto você pode. Faça tudo que te vem à mão. Há um versículo, Eclesiastes parece, que diz: tudo que vier à mão, faça. Porque para o túmulo onde eu e você vamos, não há obra, não há nada a ser feito. Não há mais nada a ser feito. Não há mais nada a ser consertado. Não há mais nada que eu possa consertar. Por isso, irmãos, não é uma palavra de repreensão, mas sim, irmãos, palavra de experiência.
de experiência com Deus. Eu nunca imaginei que eu teria que fazer quantas coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito reservada, ainda sou muito tímida, muito apavorada, muito preocupada em ter que assumir algo de frente. Mas Deus, Ele vai nos cercando. Quando Ele fala, Ele cumpre. E quando Ele diz isso, para mim e para você, Ele vai cumprir. Eu me lembro que muito tempo atrás, a minha sobrinha, ela me chama de Lala. A cada um me chama de um nome, né? E tenho muitos nomes. E ela disse há muito tempo, eu ainda morava na Vila Mara. Ela disse: Lala, eu sonhei com você, que você estava assumindo um púlpito, você com a Bíblia na mão, e você pregava na igreja. E eu brinquei e falei: imagina, Cátia, você está dormindo barriga cheia. Falei: Cátia, eu pregando. Ela disse: eu sonhei. Eu nunca podia imaginar. Mas Deus, o que Ele faz? Ele vai te cercando. Quando Ele diz é para fazer, eu tenho para você, Ele vai te cercando. Ele vai te cercando até chegar o teu momento. O momento de Pedro chegou. O momento de cada um da igreja vai chegar. O momento de cada um dos jovens vai chegar. O tempo em que Ele vai dizer: levanta, Júnior, e assume. Vai chegar. Eu creio. Eu digo isso porque eu creio. Eu creio. E nisso tudo eu vejo em sonho, eu vejo em espírito. Eu vejo esses jovens ministrando, assumindo o meu lugar, o lugar do pastor, porque nós não somos eternos, são vocês. O Paulo, que muitas das vezes ele se acovarda, mas eu vejo tudo isso, e eu digo: Deus, eu quero ver aqui na terra. Eu não quero estar ausente quando esses jovens estiverem ali ministrando e eu sentada ali só recebendo, porque eu creio. Irmãos, vocês não sabem a alegria que eu tenho quando eu vejo os jovens se levantar e fazer a obra de Deus. Que alegria de ver o revestimento que vocês têm. Eu admiro muito a Mandinha e o Júnior, porque eu lembro deles pequenininhos e eles nunca afastaram, eles nunca deixaram de servir a Deus. Dois pequenininhos, moravam distante, mas eles estavam ali. Agora você para e você diz: para quê que Deus tem caminhado com esses meninos, com essas duas crianças? Quantos anos Deus tem caminhado com eles para ficar sentado num banco? Eu creio nesse Deus que nós servimos, que como chegou o momento de Pedro assumir ali e pregar para aquela multidão de quantas almas, quantas mil almas ali se converteram com a pregação de Pedro. Eu creio em cada um dos jovens. Eu creio que Deus tem muito para usar todos esses jovens, que cada um possa ir mastigando tudo aquilo que Deus tem colocado, toda a oportunidade que Deus tem dado para buscar. Toda a igreja seja dessa maneira. Nunca diga: eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu sou tímida, eu não posso, eu não quero, eu não devo. Venha,
eu não sei pregar, eu sei passar experiências. Eu sei aqui falar que Jesus é lindo, é maravilhoso. Eu sei estar aqui dizendo que eu amo Jesus. Eu sei estar aqui dizendo que Ele é tudo na minha vida. E que Ele possa ser nas suas vidas tudo, tudo. E que Ele possa continuar trabalhando na vida de cada um de vocês. Porque o tempo, ele passa. As horas passam, o tempo passa, os anos passam. Mas o nosso Deus, Ele permanece fiel, Ele permanece jovem. A irmã Nália, ela, 70 anos. Pastor, 71 anos. E são vocês, igreja, vocês são o futuro, pastores, ministros, obreiros da casa do Senhor. Eu creio num amanhã de muito avivamento, sendo cada um de vocês, amém? Eu agradeço a oportunidade e deixo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Pastor.